Então, gente, a situação chave é a seguinte, né? Nós devemos ponderar para a geometria molecular a geometria molecular ela tem a ver com o seguinte. Para começo de conversa, quando forem dois átomos, não há o conceito de átomo central. Então, nos sistemas com dois átomos, nós teremos uma geometria linear. Dois átomos, geometria linear, ponto final. Exemplos: HCl, H2, N2, CO. Representações clássicas com dois átomos. A partir de três átomos, ou seja, moléculas triatômicas, nós vamos ter um conceito que é um central e dois periféricos. Vamos pensar alguns exemplos de moléculas que se enquadram nesse padrão. Água se enquadra nesse padrão. CO2 se enquadra nesse padrão. Xe, F2 se enquadra nesse padrão. SO2 se enquadra nesse padrão. Eu tenho aqui moléculas angulares versus moléculas lineares. Nas angulares, um ou dois pares de elétrons livres no central. Eu marquei do enxofre com par, do oxigênio com dois pares. Já as lineares, sem elétrons livres. Vamos adotar o seguinte: a partir do momento que eu falar em elétrons livres, a partir de agora, eu estou me referindo ao átomo central. Sem elétrons livres, ou quando existirem três pares de elétrons livres no central. O CO2 é um exemplo de molécula linear, sem elétrons livres no central. E esse difluoreto de xenônio é um exemplo de quem se encaixa aí nesse
modelo nesse perfil de 3 pares de elétrons livres do central. Eu gostaria só de reafirmar com vocês aqui as hibridizações do átomo central. O átomo central aqui, sp3, sp2, sp, sp3b. Essas as hibridizações dos átomos centrais nessas moléculas. Voltando, então, nas triatômicas, ou seja, nas moléculas com 3 átomos, ou angulares, ou lineares. Lembrando aí do princípio do átomo central. Nas moléculas tetratômicas, eu vou chamá-las genericamente de XY3, na ideia de um central e 3 periféricos. Nós temos aí, num modelo, 3 geometrias possíveis. Quais são elas? Trigonal plana ou triangular, que é o mesmo princípio, né? Trigonal plana ou triangular. Sem elétrons livres no central, só para reafirmar. Trigonal piramidal ou pirâmide trigonal, ou simplesmente piramidal, quando houver um par de elétrons livres no central e a forma de T. A forma de T com 2 pares de elétrons livres. Vale dizer que isso sempre está sujeito a extrapolar a teoria do octeto. Vou colocar aqui não é o melhor exemplo esse. Para ficar melhor, né? Dá uma rascadinha aqui. No ao vivo tem dessas coisas.
um BF3, um CL F3, um SO3 e a clássica das clássicas, nesse padrão aqui, que é a NH3. Fluoreto de boro, amônia, trifluoreto de cloro e trióxido de enxofre. Estou representando ainda com ligação dativa, tudo para não gerar mais estresse do que essa teoria das ligações acaba gerando. Pergunto-lhes, quais são as geometrias? O boro, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ou seja, aqui não sobram elétrons livres. Essa é a triangular ou que nós chamamos de trigonal plana. E já vou mandar a hibridização do boro, que é sp2. O NH3 vai parar aqui em cima, sobra um par de elétrons livres, a hibridização é sp3 e a geometria dessa molécula aqui é piramidal. O Cl é um átomo que tem 7 elétrons na camada de valência. Pela teoria do octeto, ele deveria fazer uma ligação só. Só que existem outras moléculas com cloro fazendo mais do que 3 ligações, não tem que identificar. Mas não podia. Não podia na teoria do octeto. Né? Aqui, 2 pares de elétrons livres. A geometria é uma forma de T, literalmente. E a hibridização desse cloro, sp3d. Para encerrar essa fala, eu tenho aqui uma trigonal plana ou triangular, visto que o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, ocupa esses 6 elétrons e assim não tem elétrons livres enquadrado no padrão da trigonal, plana ou triangular. Em termos de hibridizações, sp2 seria a hibridização do enxofre nesse padrão. Hoje em dia, no Enem, felizmente, as coisas já aparecem dessa forma, né? Um átomo pode fazer tantas ligações quantos forem os elétrons da sua camada de valência. Então, isso é uma coisa que corrobora sempre essa nossa interpretação da geometria molecular sob essa ótica e avaliar as coisas com o devido rigor. Óbvio que quando a gente tem aulas mais rápidas, vai encontrar vídeo, XY3, sem elétron livre, trigonal plana, com elétron livre, piramidal. Daí aparece uma prova para você, uma coisa dessa, você acaba perdendo questões desse tipo. Ano retrasado, acho que foi Federal do Grande Dourados, colocou questões com esse tipo de geometria.
Está dentro do programa dos caras, geometria molecular. E aí, tem poucas questões para selecionar cursos de alta demanda, tem que cair esse tipo de coisa, não tem por onde. Para irmos para os finalmente, nesse campo aqui. Óbvio agora, XY4. A imensa maioria dos materiais tratam de uma única possibilidade. Dentro da teoria do octeto, só tem uma possibilidade, que é a tetraédrica. Mas, na verdade, aqui também são 3 geometrias possíveis. Vou elencá-las. Cada vez mudando a ordem, né? 100 elétrons livres, com um par de elétrons livres, ou com 2 pares de elétrons livres, óbvio, sempre ponderando o central. 100 elétrons livres, tetraédrica. Um par de elétrons livres, gangorra. Dois pares de elétrons livres, quadrado plana ou quadrado planar. No livro do SAS, livro do pré-uni do SAS, fazer um jabá aqui, né? Tem na página 59 boas representações desse padrão aí. Mais uma vez, dá o crédito para quem tem crédito. Vou colocar algumas moléculas que possam ser representadas aqui. Só de sacanagem, eu vou montar todas no mesmo padrão. Para 3 exemplos. Quatro, para ter um exemplo a mais. E aí? Primeira coisa, gente. Tem elétron livre? Pô, no xenônio tem, velho. Xenônio são 8 elétrons na camada de valência. Sobram 2 pares de elétrons livres, portanto, geometria quadrado planar. Nesse caso. E a hibridização sp3, D2, a hibridização do xenônio. Aqui 100 elétrons livres, portanto, tetraédrica, e o carbono do tipo sp3. No enxofre, sobra um par de elétrons livres. Enxofre tem 6 elétrons na valência, na camada de valência. E aqui a forma de gangorra e a hibridização sp3d.
No xenônio, também um par de elétrons livres, 2, 4, 6 mais 2, 8. E aí, o que nós temos aqui, também a forma de gangorra e a hibridização do xenônio sp3 B por 5 eixos de ligação, 5 nuvens eletrônicas. A somatória dos pares de elétrons mais os eixos de ligação. Quase acabando. No XY5, que eu me recorde, são duas geometrias. Uma delas é pirâmide de base quadrada por conta de ser mais genérico. Pirâmide de uma base com 4 lados. Precisa ter um par de elétrons livres no central. Ou uma bipirâmide trigonal. A forma mais próxima de uma bipirâmide trigonal, gente, seria essa representação aqui. Ó. Vou tirar esses ligantes e esse. Então, a ideia de uma bipirâmide trigonal tem a ver com essa situação aqui. Ó. A base é comum às duas pirâmides e são pirâmides de bases triangulares colocadas em conjunto, frontalmente. Aqui, 100 pares de elétrons livres. Um caso clássico é esse daqui. O P Cl5. Será que ele seria pirâmide tetragonal ou bipirâmide? P não tem pares de elétrons livres. Então, isso aqui é um caso clássico da bipirâmide trigonal. O outro caso clássico aí poderia ser um XZ F4 O, em que sobra um par de elétrons. Aí, a pirâmide de base tetragonal. Eu estou muito preocupado com as hibridizações. Então, aqui, bipirâmide trigonal. E aqui, a pirâmide tetragonal. A hibridização aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6
sp3d2, 1, 2, 3, 4, 5, sp3b, a hibridização. Para encerrar, essa é a única geometria que eu conheço desse cara aqui. SF6 octaédrica. Se porventura eu encontrar uma outra informação sobre geometrias para esses caras, eu lhes aviso. Um exemplo clássico é essa molécula aqui, que é o gás hexafluoreto de xenônio, onde a representação aí 6 ligantes no átomo central e a hibridização sp3b2. É um resumo geral aí de hibridização e geometria. Espero que sirva para quem vai assistir essa aula poder entender algumas coisas do assunto.